O que a gente percebe pelo enunciado é que ele trata de uma substância chamada ciclohexano, que é o C6H12, perdão. É um hidrocarboneto e ele é líquido à temperatura ambiente. Ele é insolúvel em água e ele pode ser obtido pela redução com hidrogênio na presença de um catalisador. E, a partir do benzeno, a obtenção do ciclohexano é possível. E o ciclohexano apresenta valor de entalpia padrão de formação igual a menos 156 kJ por mol. Ele te dá duas informações também muito úteis. As entalpias padrão de formação da água líquida e do dióxido de carbono gasoso. São, respectivamente, menos 286 kJ por mol e menos 394 kJ por mol. O que ele quer da gente é a entalpia padrão de combustão do ciclohexano. Assim, a primeira missão nossa é montar a equação que representa a combustão do ciclohexano. Combustão essa que será completa. Fórmula do ciclohexano, C6H12. Estado físico dele, líquido nas condições ambiente. Nas condições padrão. Quando ele reage com o oxigênio O2 gasoso do ar atmosférico, ele vai produzir na combustão duas substâncias, o CO2 gasoso e a água líquida. O que ele quer da gente é a entalpia padrão de combustão dessa substância, o C6H12. Para a gente poder resolver isso, a gente não pode esquecer que a entalpia padrão é a energia liberada na combustão de 1 mol do meu combustível, que no caso é o ciclohexano, C6H12. Para isso, eu preciso balancear a equação, sem, contudo, mexer no coeficiente do C6H12, que obrigatoriamente, devido à definição de ΔH de combustão, não pode ser alterado, tem que ficar inalterado em 1. Para balancear, eu vou ter que mexer nos outros coeficientes. Então, se eu tenho 6 carbonos no reagente, eu vou colocar 6 mols de CO2 para gerar 6 mols de carbono no produto. Se eu tenho 12 hidrogênios no reagente, para gerar 12 no produto, eu vou colocar um 6 na frente da água. 6 vezes 12 dá 12 hidrogênios. E agora, para balancear os oxigênios, eu tenho que lembrar que 6 vezes 2 são 12 oxigênios encontrados só no CO2, mais 6 vezes 1, que são 6 oxigênios vindos da água. 6 da água com 12 do CO2, do gás carbônico, nós temos um total de 18 oxigênios. Dessa forma, para que eu tenha 18 no reagente, o coeficiente do O, 2, tem que ser 9. E aí minha equação ficou balanceada na seguinte proporção: 1 para 9 para 6 para 6. Sim, se eu quero o ΔH de combustão dessa reação, e se me foi dado, ou se me foram dadas as entalpias padrão de formação de algumas substâncias que participam da combustão, eu tenho que trabalhar então novamente com a definição de ΔH. ΔH, segundo a definição, seria somatório das entalpias padrão de formação dos produtos menos o somatório das entalpias padrão de formação do reagente. Esse ΔH que a gente quer calcular nessa situação é o chamado ΔH padrão de combustão, que nós vamos queimar 1 mol de ciclohexano. Assim, a equação que permitiria encontrar esse valor seria, primeiro, 6, que é o número de mols do CO2 na equação, vezes a entalpia padrão de formação do CO2 gasoso, mais 6, que é o número de mols da água na equação, vezes a entalpia padrão de formação da água líquida. Agora que acabaram os produtos, nós vamos para os reagentes, sem, contudo, esquecer sinal de menos. Menos a entalpia padrão de formação do nosso combustível, C6H12, no estado líquido. Menos, novamente, porque se trata da entalpia de outro reagente,
9 vezes a entalpia padrão de formação do O2 gasoso. Nesse caso, a gente já vai tirar a entalpia padrão de formação do O2, porque ela é igual a zero, já que o O2 é a forma mais estável nas condições padrão para o elemento oxigênio. E vamos substituir os outros valores mostrados na equação. A entalpia padrão de combustão dessa reação, então, será 6 vezes a entalpia padrão de formação do dióxido de carbono gasoso, é menos 394, mais 6 vezes a entalpia padrão de formação da água líquida, segundo enunciado, menos 286 kJ por mol, menos a entalpia padrão de formação do ciclo hexano, que segundo enunciado é menos 156 kJ por mol. Para finalizar a questão, temos que resolver essa equação. E o resultado é de menos 3.924 kJ por mol. Assim, a resposta correta dessa questão será a letra C.